Talvez você ache que já viu tudo. Talvez pense que mistério é coisa do passado. Mas e se eu te disser que algumas das paisagens mais surreais do planeta continuam fora do radar, esperando por quem ainda sabe observar? Hoje, aqui no Além do Mapa, você vai atravessar florestas intocadas, montanhas perdidas e ruínas que parecem ter saído de um sonho. Então, já deixa o like, se inscreve no canal agora, ativa o sino das notificações e vem descobrir por que o espetáculo da Terra ainda guarda segredos que podem mudar a forma como você vê o mundo. Teyuna, Ciudad Perdida, Colômbia. Há lugares escondidos que não se revelam de imediato, e Teyuna é exatamente assim. No coração da Sierra Nevada de Santa Marta, essa cidade perdida surge como um segredo ancestral guardado pela floresta intocada, onde a natureza soberana dita as regras. Ali, os cenários de fantasia não são exagero, são realidade viva. A umidade constante, o verde absoluto e o som da selva criam uma atmosfera mística que faz qualquer visitante perceber que entrou num território fora do tempo, quase além do mapa. Não é só uma viagem, é uma travessia interior. Caminhar até Teyuna exige dias de esforço físico, mas cada passo parece recompensado por uma sensação de eternidade. Os terraços de pedra, construídos pelas civilizações antigas dos Tairona, parecem flutuar sobre a montanha, como se a engenharia dialogasse com o encanto natural do relevo. A floresta, densa e viva, funciona como um templo sagrado, onde pássaros, insetos e rios participam do espetáculo da terra. O clima úmido molda a vegetação exuberante e faz a paisagem parecer de outro mundo, quase surreal, como se a selva respirasse junto com quem passa por ali. Os povos que habitavam essa região não viam a natureza como obstáculo, mas como aliada. Cada trilha seguia o fluxo da montanha, cada construção respeitava o espírito do lugar. É impossível não fazer uma analogia com a vida moderna. Enquanto hoje se corre sem direção, ali tudo seguia um ritmo orgânico. Talvez seja por isso que Teyuna provoque tanto silêncio interno em quem a conhece. E essa sensação não se encerra ali. Ela prepara o espírito para outros destinos secretos, onde a beleza inacreditável continua desafiando a lógica humana. Seguiria Sri Lanka. No coração de uma ilha moldada por monções e lendas, Sigiriya se ergue como uma visão impossível. Uma rocha colossal brota da planície como se tivesse sido colocada ali por mãos divinas, criando uma paisagem de outro mundo que mistura beleza surreal e imponência silenciosa. Ao redor, florestas tropicais, campos úmidos e o calor suave do clima criam uma atmosfera mística, onde o ar parece carregado de histórias não contadas. Não é exagero dizer que esse é um dos lugares mágicos onde a natureza soberana se impõe sem pedir licença. Ao subir a rocha, cada degrau revela não só a grandiosidade física do lugar, mas também o pensamento de uma civilização antiga que decidiu desafiar a lógica. Jardins geométricos, reservatórios de água e muralhas pintadas mostram que ali existiu um domínio profundo do ambiente. É como se a natureza tivesse sido convidada a participar do projeto, não dominada por ele. O espetáculo da Terra se manifesta no contraste entre o verde infinito lá embaixo e a pedra nua tocando o céu, criando uma sensação de eternidade difícil de explicar em palavras simples. Os povos que passaram por Sigiriya viam o local como refúgio, poder e símbolo. Hoje, quem observa aquela rocha entende que ela também funciona como espelho. Mostra o quanto o ser humano sempre buscou altura, visão e significado.
Há algo de profundamente humano em querer subir, olhar de cima e tentar entender o mundo. E talvez seja essa mesma busca que leva o viajante a seguir adiante, em direção a outras montanhas perdidas e destinos secretos que parecem existir além do mapa. Machu Picchu, Peru entre montanhas que parecem tocar o céu, Machu Picchu surge como um sussurro de pedra envolto por nuvens errantes. Não é apenas uma paisagem bonita, é um daqueles cenários de fantasia que fazem a mente questionar o que é real. O clima andino muda rápido, o sol aparece e some, e a neblina dança entre as ruínas como se estivesse viva. Ali, a beleza surreal não grita, ela se revela aos poucos, criando uma atmosfera mística que prende o olhar e desacelera o tempo de quem chega. As construções incas impressionam não pelo tamanho, mas pela inteligência silenciosa. Cada pedra encaixada conversa com a montanha, cada terraço respeita o relevo e o curso da água. É a natureza como templo sagrado, onde o ser humano não tenta dominar, mas coexistir. Lhamas caminham livremente, o vento corta os vales e a vegetação se adapta ao solo íngreme, criando um ecossistema equilibrado que parece um verdadeiro espetáculo da terra em movimento constante. Os povos andinos enxergavam esse lugar como ponto de conexão entre mundos, céu, terra e espírito. Talvez por isso Machu Picchu provoque uma sensação de eternidade tão profunda. Não há respostas fáceis ali, apenas perguntas que ecoam em silêncio. E quando se desce da montanha, algo muda por dentro, como se aquela experiência preparasse o viajante para entender outros destinos secretos, onde a paisagem continua desafiando a lógica e convidando a ir ainda mais além do mapa. Petra, Jordânia. No meio de cânions estreitos e rochas avermelhadas, Petra se revela aos poucos, quase como se estivesse testando a paciência de quem chega. O caminho sinuoso, cercado por paredes de pedra esculpidas pelo vento e pelo tempo, prepara o espírito para o impacto visual que vem depois. Quando a cidade surge, não parece real. É uma daquelas paisagens de outro mundo que misturam beleza surreal, silêncio absoluto e uma atmosfera mística difícil de traduzir. Ali, o deserto não é vazio, é presença viva. É natureza soberana em seu estado mais elegante. Os nabateus, uma civilização antiga de comerciantes e viajantes, transformaram um ambiente hostil em lar. Dominaram a água, criaram canais ocultos, cisternas e sistemas que permitiram a vida florescer onde nada parecia possível. Petra é o espetáculo da terra visto pelo olhar humano. Pedra, luz e sombra trabalhando juntas. O clima seco, o céu aberto e as cores que mudam ao longo do dia criam um encanto natural que faz cada fachada parecer diferente a cada hora, como se a cidade respirasse junto com o sol. Caminhar por Petra é perceber que o ser humano sempre buscou deixar marcas que desafiassem o tempo. Há uma sensação de eternidade no ar, como se aquelas paredes ainda guardassem passos, vozes e histórias. E talvez seja justamente essa conversa silenciosa entre passado e presente que desperta a vontade de seguir adiante, rumo a outros destinos secretos, onde o deserto continua revelando mundos escondidos além do mapa. Egra, Alula, Arábia Saudita. No coração do deserto árido da Arábia, Egra repousa em silêncio absoluto, como se tivesse feito um acordo com o tempo. As formações rochosas douradas emergem da areia, criando paisagens de outro mundo, onde a beleza surreal não pede atenção, ela simplesmente existe. O clima seco, o céu limpo e o vento constante moldam um cenário que parece fora da realidade, um verdadeiro espetáculo da terra. Aqui, o vazio não assusta, ele acolhe, envolve e convida à contemplação profunda. Esculpida diretamente na rocha por uma civilização antiga,
Egra revela tumbas monumentais, alinhadas com precisão e simbolismo. Cada fachada carrega marcas de fé, poder e cotidiano, mostrando que até nos lugares mais inóspitos, o ser humano encontrou formas de criar encanto natural. A natureza soberana não foi vencida, mas compreendida. O deserto virou templo sagrado e a pedra, linguagem. Caminhar por ali é sentir uma estranha sensação de eternidade, como se o passado ainda observasse cada passo em silêncio respeitoso. Os povos que viveram em Egra entendiam o valor do tempo lento, da espera e da adaptação. Em um mundo que hoje corre sem pausa, esse lugar ensina, sem dizer uma palavra, que há força na quietude. Talvez seja por isso que tantos viajantes descrevem Egra como um destino secreto que muda a forma de enxergar a vida. E quando o sol começa a cair, tingindo tudo de ouro, surge aquela vontade inevitável de continuar explorando, rumo a outros cenários de fantasia escondidos além do mapa. Linhas de Nazca, Peru. No sul do Peru, onde o deserto parece infinito e o horizonte vibra com o calor. As linhas de Nazca se estendem como um sussurro gravado na terra. Do chão, quase não se percebe nada. Do alto, surge um espetáculo que desafia a lógica. Animais gigantes, espirais e traços perfeitos formam paisagens de outro mundo, como se alguém tivesse desenhado cenários de fantasia diretamente sobre a pele do planeta. O clima seco e a ausência de vento ajudaram a preservar esse mistério por séculos, reforçando a sensação de que ali o tempo resolveu fazer uma pausa. As civilizações antigas que habitaram essa região conviviam com a escassez de água e aprenderam a ler o céu como guia de sobrevivência. Muitos acreditam que essas linhas estavam ligadas a rituais, astronomia ou pedidos aos deuses, o que transforma o deserto em uma verdadeira natureza como templo sagrado. Não há muros nem cidades visíveis, apenas símbolos gigantes, silenciosos e precisos, criando um encanto natural que mistura ciência, espiritualidade e imaginação. É o espetáculo da Terra visto de um ângulo que poucos conseguem experimentar. Quem observa Nazca sente algo curioso, uma mistura de pequenez e admiração. Afinal, por que alguém criaria algo tão grandioso para ser visto apenas do céu? Essa pergunta ecoa forte e desperta uma sensação de eternidade difícil de ignorar. Talvez a resposta esteja na necessidade humana de se comunicar com algo maior. E esse mesmo impulso parece conduzir o viajante para outros destinos secretos, onde o mistério continua chamando um pouco mais além do mapa. Tikal, Guatemala. No coração pulsante da selva da Guatemala,
Göbekli Tepe, Turquia. Em uma região árida do sudeste da Turquia, onde colinas suaves escondem mais do que aparentam, Göbekli Tepe repousa como um enigma que virou a história de cabeça para baixo. À primeira vista, o lugar parece simples, quase discreto, mas basta se aproximar para sentir que ali existe algo diferente. As paisagens de outro mundo não estão na altura das construções, mas na profundidade do tempo. Com mais de 12.000 anos, esse é um dos cenários mais surreais já tocados pela mão humana, envolto por uma atmosfera mística difícil de ignorar. Os pilares de pedra, dispostos em círculos perfeitos e esculpidos com figuras de animais, foram erguidos por caçadores-coletores muito antes da agricultura. Isso desafia tudo o que se imaginava sobre civilizações antigas. Aqui, a natureza não era apenas abrigo, era símbolo, ritual e linguagem. O local funciona como uma natureza, como templo sagrado, onde o espetáculo da terra se manifesta não pela grandiosidade visual, mas pela ideia profunda de que o ser humano começou a sonhar antes mesmo de construir cidades. Estar diante de Göbekli Tepe provoca uma sensação de eternidade rara. É como se o chão guardasse memórias de um tempo em que o mundo ainda estava sendo entendido. Não há respostas prontas, apenas perguntas que ecoam silenciosas. E talvez seja exatamente isso que desperte tanta curiosidade. A percepção de que ainda sabemos muito pouco sobre nossas origens. Esse sentimento acompanha o viajante e o empurra adiante, rumo a outros destinos secretos, onde pedra, água e mistério continuam escrevendo histórias além do mapa. Nanmadol, Estados Federados da Micronésia. No meio do vasto Oceano Pacífico, onde o azul parece não ter fim, Nanmadol surge como uma visão improvável. Um conjunto de ilhotas artificiais, canais de água salgada e muros de pedra negra formam uma cidade que flutua entre o mar e o mistério. A umidade constante, o calor tropical e o som das ondas criam uma atmosfera mística intensa, como se o próprio oceano participasse da narrativa. São paisagens de outro mundo onde a beleza surreal se mistura ao silêncio e à sensação de estar em um lugar esquecido pelo tempo. Construída sobre recifes de coral por civilizações antigas, Nanmadol desafia qualquer lógica prática. Blocos de basalto gigantes foram empilhados sem argamassa, formando estruturas que lembram uma Veneza primitiva, porém muito mais enigmática. Ali, a natureza soberana não foi vencida, foi incorporada. O mar virou estrada, muralha e proteção, transformando o local em uma verdadeira natureza como templo sagrado. É o espetáculo da terra em sua forma mais crua, onde água, pedra e céu dialogam sem interferência moderna. Os povos que viveram ali acreditavam que Nanmadol era um centro espiritual e político, reservado a rituais e decisões importantes. Estar nesse lugar provoca uma sensação de eternidade inquietante, como se cada canal guardasse segredos submersos. O visitante sente que há histórias que nunca vieram à tona e talvez nunca venham. E quando se deixa a cidade para trás, surge naturalmente o impulso de continuar explorando em busca de outros destinos secretos onde o planeta ainda guarda maravilhas além do mapa. Gunung Padang, Indonésia, nas colinas verdes da ilha de Java, envolto por neblina constante e vegetação densa, Gunung Padang se revela com a descrição de quem guarda um segredo antigo demais para ser anunciado. À primeira vista, parece apenas uma colina comum, mas basta subir alguns metros para perceber que ali há algo fora do normal. Terraços de pedra emergem do solo como camadas de um passado profundo, criando cenários de fantasia onde a beleza surreal não está no impacto visual imediato, mas na sensação de mistério que toma conta do ambiente. O clima úmido, o vento suave
e o silêncio quase cerimonial reforçam a atmosfera mística do lugar. Considerado por alguns pesquisadores como um dos complexos megalíticos mais antigos do planeta, Gunung Padang desafia as linhas tradicionais da história. As pedras alinhadas sugerem conhecimento astronômico, organização social e uma relação íntima com a paisagem ao redor. Aqui, a natureza soberana não foi interrompida, apenas guiada. O morro se transforma em natureza como templo sagrado, onde o espetáculo da terra acontece na harmonia entre relevo, vegetação tropical e construção humana, tudo integrado de forma quase orgânica. Os moradores locais acreditam que o monte abriga espíritos ancestrais e que o local irradia uma energia difícil de explicar. Estar ali provoca uma sensação de eternidade silenciosa, como se o tempo tivesse aprendido a observar em vez de avançar. Não há respostas definitivas, apenas a certeza de que muito ainda permanece oculto sob a superfície. E essa percepção final não encerra a jornada. Ela abre espaço para refletir sobre todos os outros destinos secretos visitados, conectando cada um deles em uma mesma travessia além do mapa. Depois de atravessar montanhas perdidas, florestas intocadas e cidades esquecidas pelo tempo, fica difícil continuar vendo o mundo do mesmo jeito. Esses lugares não são apenas destinos distantes, eles são lembretes vivos de que a humanidade sempre buscou algo maior, algo além da sobrevivência. Cada ruína, cada paisagem impossível mostra que o ser humano nasceu para explorar, contemplar e se perguntar: e se? Talvez a maior viagem não seja até esses lugares, mas para dentro da própria forma como você enxerga a vida. Agora vale a reflexão. Quantas vezes você aceitou mapas prontos demais? Quantas vezes ignorou o chamado da curiosidade, do silêncio, do desconhecido? A natureza, quando observada com atenção, ensina sobre paciência, equilíbrio e propósito. Ela mostra que não é preciso correr para chegar longe e que a verdadeira riqueza está em perceber o caminho. Talvez esteja na hora de aplicar esse olhar mais atento no seu dia a dia, nas suas escolhas, nos sonhos que você deixou guardados. E se você pudesse viver com mais intenção, mais presença e menos automático, esses cenários surreais existem para lembrar que o mundo é vasto, misterioso e cheio de possibilidades, assim como você. A pergunta que fica não é para onde a próxima viagem leva, mas até onde você está disposto a ir para sair do óbvio e viver algo extraordinário. Se esse conteúdo fez você enxergar o planeta e a si mesmo de uma forma diferente, deixe sua curtida agora. Isso ajuda muito o canal a continuar explorando esses mundos escondidos. Inscreva-se no canal Além do Mapa. Ative o sino das notificações e faça parte dessa jornada contínua pelo espetáculo da Terra. Agora conta pra gente nos comentários. Qual desses lugares mais te marcou e qual você sonha conhecer um dia? E se quiser continuar viajando além do óbvio, assista ao próximo vídeo e siga aprendendo com a gente.